Vamos falar muito da rodada com eles, senhoras e senhores, Paulo Vinícius Coelho, Petkovic e Pedrinho. E eu já faço a primeira pergunta, que é a seguinte: quem vai brigar pelo título brasileiro? Já dá para saber depois de 8 rodadas? Paulo Vinícius Coelho, boa tarde. Pra mim primeiro, beleza. Seleção ou morte? Vamos nessa, Cerezo. Petkovic, Eu acho que é Flamengo, não respondeu, já passo. Flamengo, Inter e Atlético. Flamengo, Inter e Atlético. Flamengo, Inter e Atlético. Não ficou em cima do muro, respondeu bem. Petkovic, meu amigo Petkovic. Boa tarde, Cereto, Pedrinho, PVC, tudo bem? Bom, como estamos no começo ainda da temporada, né? Somente 7, 8 jogos que foram feitos. E aí podemos dizer que todo mundo ainda tem chance para ter a briga. Todo mundo ainda tem chance para briga. Todo mundo ainda tem chance para briga. Então não vamos desistir, não vamos descartar. Agora, você me pergunta quem tem mais chance. Quem briga pela taça? Não, quem briga pela taça? Quem tem mais chance para brigar é o que agora está mais na frente. Sempre foi assim. Pipoqueiro, pipocou. Pedrinho, você que não pipoca, você que nunca fugiu de dividida, Pedrinho. Pô, Cereto, se eu ficar em cima do muro, você vai brigar comigo? Não, de jeito nenhum. Nunca, Pedrinho. Brigar com você, eu nunca vou brigar, Pedrinho. Mas tem algumas equipes que têm demonstrado um futebol muito interessante nesse início. Outras a gente deposita muita confiança no treinador. O Atlético Mineiro, no início da temporada, nós colocamos como um dos favoritos muito mais pelo seu treinador do que pelo próprio elenco bom que o Atlético tem, que o Sampaoli está montando, mas muito mais pela característica do Sampaoli. Tem o Inter do Cudê, o Vasco surpreendendo, né? Que ninguém diria que o Vasco começaria um campeonato de uma forma tão positiva. O Flamengo, que é uma potência já. Enfim, muitas equipes ainda se estruturando dentro desse ano muito complicado. Classificação do Campeonato Brasileiro para você na tela. A gente separou alguns personagens aí, a gente vai discutir mais esses times que estão se destacando e os personagens que estão se destacando no Campeonato Brasileiro até agora. São 8 rodadas para a maioria, alguns times têm 7 jogos apenas. Olha só, Internacional na liderança com 17 pontos. Por pontos perdidos, o Atlético Mineiro é o líder, porque o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, né? Então, por pontos perdidos, por aproveitamento, o Atlético Mineiro é o líder. O São Paulo e o Vasco é o vice-líder por pontos perdidos, olha só, exatamente, com 14 pontos. Então, porque também tem um jogo a menos. Inter 17, São Paulo 16, Atlético 15, Vasco 14, Flamengo 14, Palmeiras 13, Santos 11, Fluminense 11, Sport 10, Ceará 10. Segunda página, Corinthians 9, também tem jogo a menos, Bahia 9, Fortaleza 8, Grêmio 8, Botafogo 8, Atlético Paranaense 7, Coritiba 7, Atlético Goianiense 6, Bragantino 6, Goiás 4. O Goiás tem 2 jogos a menos. Paulo Vinícius Coelho, o Atlético Mineiro é o time que tem mais pinta até agora em 8 jogos de um futebol apresentado, um futebol de campeão, ou um time que tem aproveitamento de mais de 70%, um aproveitamento de campeão ou de quem vai brigar pelo título? Você fala líder por pontos perdidos, era uma classificação que existia no passado. O passado já é remoto, né? Mas até o final dos anos 60, se dizia o Santos foi campeão paulista com 5 pontos perdidos. Não é mais assim há muito tempo. Aquilo que o Pedrinho falou, desde o princípio, eu acredito muito no Atlético por causa do Sampaoli. Essa bola era para ser gol, né? Não foi gol, mas quase, do Sacha. E depois, na sequência, o gol. O Atlético impõe o seu estilo. Sofre em alguns momentos, como a gente viu o Santos sofrendo no ano passado em vários momentos. Mas, assim, o Atlético tenta sempre amassar o adversário, sempre esmagar o adversário. Há momentos em que ele sofre um pouco mais, é natural. Não tem nenhum time pronto. O time que existia, que estava pronto, era o Flamengo, que agora está em mudança, por causa do Domenech Torrent. E não jogou bem contra o Fortaleza no sábado. Mas eu acredito muito no Atlético como candidato e não como favorito
por causa do treinador Jorge Sampaoli. Petkovic, antes do campeonato, todo mundo dizia, de 10 entre 10 comentaristas, analistas, diziam que o Flamengo era o super favorito, favoritíssimo, mais do que favorito, favoritaço para ganhar o Campeonato Brasileiro. Continua sendo. A hora que começar a jogar, se quiser jogar, não tem para ninguém, ou não é bem assim, Petkovic? Bom, por isso eu estou dizendo que o favoritismo é uma coisa e realidade é outra, né? Agora, eu estou gostando que a gente tenha mais favoritos agora apontados para a briga pela taça, porque isso torna o campeonato muito mais interessante, muito mais visto, assistido, torcido, entendeu? Comentado, porque se você tem um time que dispara muito, aí fica desânimo, né? Então, acho que não é bom isso, principalmente para o futebol brasileiro que não está acostumado, porque poucas vezes teve de que um time já começou, disparou e disse absoluto favorito e não tem para ninguém. Isso poucas vezes aconteceu no Campeonato Brasileiro. Então, sempre é melhor quando tem 4, 5 times brigando pelo título, com chances reais. Não simplesmente porque a gente acha que são bons. Então, continua o Flamengo favorito, só que tem outros favoritos agora. Você mostrou isso pelas circunstâncias de mudança de técnicos, tanto no Flamengo quanto no Galo, de perda de alguns jogadores. E esse ano foi realmente um ano estranho, raro, complicado para todo mundo. E esse ano todo mundo tem que se adaptar. Quem se adapta mais rápido tem ainda mais chance de fazer uma coisa melhor do que esperado dele, porque pode aproveitar isso. Então, eu gosto de que tenha vários candidatos, assim, no momento, acho que de colocação na tabela de metade para cima, são os candidatos bem interessantes.